Fala, grande Luiz. Cara, prazer te ter aqui acho que é o nosso terceiro estudo de casa. E literalmente aqui, a gente vai fazer algumas perguntas. Mas antes disso, quero que você conte aí um pouquinho sobre a tua empresa, quem é o Luiz, essa fera aí. Vamos lá, meu amigo. Albertão, querido, é um prazer estar aqui contigo, né? A gente já está trabalhando junto aí há algum tempo. Como você falou, né? Meu nome é Luiz, a gente tem uma empresa de cursos preparatórios para residência na área da saúde, né? Inicialmente, a gente começou só com um curso preparatório para a área da cirurgia bucomaxilo, né? Que é uma das áreas da odontologia, é um público muito nichado. E, recentemente, a gente expandiu para as outras áreas da saúde, na verdade, está em expansão, né? Os outros cursos vão começar agora, né? Inclusive, a gente está planejando aí o próximo lançamento, mas é basicamente isso, né? E você está participando aí dessa jornada com a gente. Boa. Isso é muito bom. E se Deus quiser, o próximo lançamento vai ser melhor do que o antecessor. Bom, Luiz, ó, e me explica aí um pouquinho como que era a tua operação antes da gente chegar, né? Tipo assim, o que funcionava e o que não funcionava antes. Boa, muitas coisas, né? Mas, assim, a gente já tinha, na verdade, a gente já teve experiência aí com talvez umas três equipes de gestão de tráfego antes, né, do pessoal da Astra aí entrar aqui no Revisa com a gente. E, e, na verdade, o que a gente sempre teve de dificuldade principal foi a questão do custo do lead, né? Sempre era um custo do lead muito alto, porque o nosso público é muito nichado, né? Sim. Então, às vezes é muito difícil você acertar o alvo, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre gastava muito dinheiro para poder ter uma aquisição de leads que às vezes não era tão qualificada e, consequentemente, acabava que a gente gastava muito, né, para ter um lead que nem sempre era o lead que a gente queria. Eu acredito que essa era a principal dor, mas obviamente que quando a gente pensa no lado técnico, vamos dizer assim, né, tinha muita coisa errada no sentido de, inclusive que a gente está ajeitando agora, né, no Pois sentido é, de tô vendo. traqueamento, né, nessa questão aí da própria velocidade do site, por exemplo, das LPs para performarem melhor, né, então tudo isso aí foram coisas que a gente foi observando, né, e estamos aí continuamente organizando e melhorando para ter os melhores resultados. Não, isso é muito bom. Tipo assim, a gente sempre traz esse diferencial de não só prometer, mas é simplesmente entregar o que a gente mais fala aqui. E Luiz, me explica aí um detalhe. Vocês já chegaram a tentar resolver essa situação antes da gente chegar, ou não? Tipo, era só pelos profissionais mesmos ali que tentavam fazer e não conseguiam? A galera tentava ajeitar e não conseguia, né? Aí ficava quebrando cabeça e não dava certo, é um estresse, né? Gerava um estresse, acaba que o resultado das campanhas não saíam como esperado, né? Então, mas assim, sempre ficava a cargo da equipe que estava, né? Tentar ajeitar isso, mas nunca conseguia. Oh, e qual que era fora essas questões de tanto de traqueamento, tanto o custo do lead, a gente pode dizer que essa era a maior dor da empresa, ou tinha outros problemas que foram acontecendo mediante essas questões? Na verdade, Alberto, eu não encaro como problemas, mas assim, toda empresa que está em fase de crescimento, ela passa por organizações, maturação de processos, de áreas, né? Boa. Então, acaba que existem sim, outros gargalos que a gente está melhorando continuamente, né? Então, por exemplo, a nossa forma de se comunicar melhor com o público, né? E agora públicos diferentes, a forma com que a gente tem o processo comercial, né? Então, a gente só tinha um vendedor e que trabalhava em todos os canais, agora a gente já está segmentando melhor isso e vendo que tem melhores resultados, né? Bacana. Então, são várias, em todas as áreas a gente sempre vai ter melhorias, né? Não, isso aí E com aí, com o certeza. tempo, a gente vai ajustando cada um. A meta é chegar até o final do ano com pelo menos 10, 20 vendedores. Vixe, é loucura. Em breve. Ô Luiz, mas Mas em breve, sim. em Em breve, breve, se Deus sim. quiser. Mas quando vocês pensavam em escala, né, com esse problema, acho que assim, quando a gente fala sobre empresa, eu sempre falo que a Invisa Book é a maior do Brasil,
E quando a gente fala sobre escalar uma grande empresa, o que passava na cabeça de vocês? Porque a gente sabe que quando entra na reunião com os sócios, né, a gente, pô, a gente é uma grande empresa, o que a gente está errando? E o que passava na cabeça para escalar mais? Assim, o que eu vejo, Alberto, pode ser que a gente ainda é jovem, né? Então a gente sempre pode estar mudando de opinião, mas o Sim, que eu vejo é que hoje a gente tem esse nome escala de uma forma, tá, às vezes, muito ampla, vamos dizer assim. Por quê? Porque não é toda empresa que consegue escalar como a própria palavra diz, né? sim, Até porque a gente tem um público muito nichado, na verdade, então não tem, é um negócio não escalável. Não tem como a gente escalar para todo o Brasil ou para grande parte dos empresários algo que a gente vende. Não sim, tem, porque é um público muito nichado, né? O que a gente busca continuamente é tentar aumentar a, vamos dizer assim, a inteligência do nosso público para aquilo que a gente vende e, consequentemente, atingir mais pessoas dentro do nicho, né? Agora, um ponto importante é que agora a gente vai ter novas áreas, né? E com essas novas áreas, consequentemente, o público aumenta, mas eu ainda não vejo como um processo que ele pode ser, vamos dizer assim, extremamente escalável, como, por exemplo, talvez por exemplo, a equipe de marketing que pode atingir aí milhares de empresas ou até mesmo autônomos, né? O público é muito maior, entendeu? sim, correto. Mas assim, a gente trabalha nisso que eu falei, né? Tentar refinar os processos, tanto desde a aquisição do público mais frio possível até o público que já está ali pronto para compra, né? Para que a gente consiga comunicar melhor com todos eles, mas sempre pensando, vamos dizer assim, nesse nosso cerco fechado, que é esse público que a gente tem da saúde, né? Que está querendo se preparar para a residência. Isso é muito importante. Eu acho que, realmente, trazendo esses pontos, a gente foca realmente na entrega do resultado. Luiz, agora eu vou te fazer algumas perguntas técnicas, basicamente, para você entender e entender a sua satisfação junto com a gente, né? Eu queria entender, quando você fez a primeira reunião comigo lá, a gente debateu, eu te apresentei, quando a gente mostrou o investimento para você, que a gente sabe que para a maioria dos empresários não é investimento baixo, é investimento ali de médio para alto já, considerado as funções que a gente executa. O que foi a tua reação? Você já tinha essas experiências nesse valor do contrato ou não? Foi uma questão mais surpreendente? Conta um pouquinho. Esse é um ponto importante, viu, Alberto, que eu passo por isso continuamente e, com certeza, muitas pessoas que têm as suas empresas, inclusive você, deve passar também, né? Quando a gente está diante de uma área nova, ou talvez uma nova perspectiva de conseguir melhorar uma área, a gente vai se deparar talvez com um valor que a gente não esperava, e às vezes a gente precisa ter um passo de fé, né? É Então, verdade. por exemplo, às vezes você quer, eu vi lá suas metas de 2026, tem lá, fazer 2 cursos presenciais. Talvez um curso presencial desse seja 50 mil, mas você até hoje nunca pagou 5 para fazer um curso. Então você, porra, eu vou pagar 50 mil para fazer um curso desse, meu irmão. Só que tem gente que já paga 500, né? Pois Então, é. assim, né, é uma escala de consciência, né? Então, naquele momento em que a gente entrou em contato com vocês, talvez eu já tinha um pouco essa escala de consciência, né? Boa. Então, não foi algo que impactou a porra, não vamos fechar por causa do valor, não. A gente entendeu o que a gente queria, estava dentro da nossa expectativa, vamos para cima, né? Vamos fazer dar certo. E falando, mudando um pouquinho sobre o valor, o que te fez ali decidir avançar com a gente? Porque, querendo ou não, foi a primeira vez que a gente se viu, você acabou mandando mensagem, a gente agendou a primeira reunião, e acho que na primeira reunião você já deu o sinal de positivo, e a gente já começou na outra semana. Esse é um ponto importante porque eu cheguei até você através do novo mercado, né? Vamos marcar, boa. Novo mercado. Então, tinha lá várias pessoas falando bem e tal, tal. E aí não, vamos falar com ele para ver quanto é que ele cobra, como é que ele trabalha. E aí acabou que a Boa. gente teve aquele primeiro contato e deu certo, né? Então aí Tamo aí. já estamos quanto tempo junto? Eu acho que já mais Já de estamos ano já. chegando, já estamos chegando aí no segundo ano já estamos bem É, pertinho já. Então, tipo assim,
Isso é gratificante pela gente, então, não só com você, mas eu acho que hoje 70% dos nossos clientes hoje já tem mais de um ano junto com a gente, né? E eu espero que os que estão chegando agora também possam passar por isso. Mas em nenhum momento, Luiz, você sentiu desconfiança. Tipo assim, porque a gente sabe, né? Todo mundo hoje no digital promete. Eu sou isso, eu sou o É, cara mais foda do mundo, eu sou o cara que promete resultado, isso e aquilo. Não te passou nada, tipo assim, cara, ou já viu essa conversa em algum lugar, tipo assim, né? A gente faz reuniões e a gente entende. realmente isso aí é complicado, né? Porque acaba que os próprios feedbacks que já tinha na plataforma sobre o trabalho de vocês já deram um pouco mais essa confiança, né? Boa. Mas, de fato, quando a gente não tem isso, a pessoa fica com o pé atrás. Mas eu sempre falo, né? Até que se prove o contrário, né? A gente precisa confiar, Pois é. entendeu? Boa. Então, confiar, né? A gente sabe que tem pessoas más, mas, ao mesmo tempo, muitas boas, né? Não, Então, é isso é verdade. confiar obviamente, que e se a gente tivesse visto que não aconteceu, né, algo que fugisse ali do que estava sendo esperado, com certeza teria sido cortado imediatamente, né? Não, boa. Isso é bom, porque, querendo ou não, a gente conversa aqui com grandes empresários e todos eles falam a mesma coisa. Alberto, cara, você parece que não existe e literalmente eu já me frustrei muita gente chegando prometendo resultado. E você só prometeu ajuste. Então, tipo, a gente sempre faz essa pergunta, então a gente está trazendo essa questão. E hoje, Luiz, se alguém te perguntar, sei lá, um amigo seu, eu vou citar o Matheus, tá? Então, o Matheus não está aqui nessa reunião, mas se o Matheus chegasse assim, Luiz, ó, tô com medo de investir, esse valor é alto, o que você diria para ele? Com a experiência que a gente está chegando a esses 2 anos aí, o que você chegaria para o cara e dizer assim, ó, pô, conta aí um pouquinho para ele aí. Eu acho que assim, às vezes, né, Alberto, a pessoa fica com esse medo de investir, achando, pô, vou investir X reais, né? Será que eu vou ter retorno desse valor? É importante que a pessoa saiba que é o seguinte, o trabalho que vocês exercem, ele é um trabalho que é auxiliar aquilo que a gente já faz. Então, Boa. se o cara ou a empresária, né, ela não tiver essa noção de que ela ou ele tem que continuamente estar também trabalhando, produzindo conteúdo, atingindo o público, sabendo vender bem, o seu trabalho, o investimento que ela fez em você, de fato, não vai valer de nada, Exato. entendeu? Boa. Então, assim, a pessoa tem que ter essa consciência, né, de que tem que continuamente estar melhorando o que já faz e que você vai entrar como um potencializador, né, daquilo que ela está fazendo, né, seja um curso, seja uma mentoria, não sei qual produto ela quer, né, vender. Mas, assim, em questão de valores, né, eu acredito que foi aquilo que eu falei anteriormente, né, você entender a sua expectativa atual, até porque a gente sabe, né, que às vezes quando o cara está começando mesmo, né, no iniciozinho, Sim. a depender do investimento, é inviável para a pessoa, né, mas eu acredito que atualmente, né, no cenário que a gente tem hoje, se a gente não investe no tráfego pago, a gente fica um pouco para trás, principalmente se você não souber trabalhar muito, muito bem no orgânico, o que é algo que pouca gente sabe fazer. Pois é, isso é verdade. É um grande diferencial que muita gente não se coloca, né? Acho que a culpa é só do tráfego pago. O problema é, tem que subir campanha e tem que dar resultado. Pô, não tem um bom trabalho no orgânico, não tem como, né? Então, é o Exato. casamento perfeito, orgânico com o pago. E, Luiz, sobre questão de expectativa do time, né? Tipo assim, a gente tem algumas pessoas que trabalham fora eu aqui, junto com a Revisa Book, do Grupo Astra. E, literalmente, como que foi a sua experiência, né? Tipo, tá sendo a sua experiência junto com a gente. Gente que já trabalhou aí alguns lançamentos, a gente ajustou algumas coisas dentro da operação Sim, de vocês na Isabuco. Tem que sempre saber de se algo te surpreendeu ou já era o que você já estava esperando ali. isso é um ponto positivo, né? Porque quando a gente conversou inicialmente, né, minha ideia era, não, a gente vai ter um gestor de tráfego, beleza. Mas aí, quando a gente viu que era uma equipe, né, que a gente tinha ali um cara que gera as automações, por exemplo, né, a gente, que é Guilherme, né, a gente tem Adriano, que organiza ali a questão de todo o site, tudo isso. Então,
pô, já foi um negócio que, e com certeza tem outras coisas que a gente não utiliza, né, porque a gente tem time interno aqui que já faz isso, Boa. né, mas assim, foi um ponto muito positivo, assim, foi uma grata surpresa, posso dizer assim, né, que era o que a gente não esperava e que quando a gente viu que houve a demanda e a gente precisou utilizar, tinha. Né, outro ponto importante que eu lembrei agora, Alberto, foi a questão, por exemplo, da utilização do Panda Video, né, que lá no Boa. início você ofereceu, que a gente já tinha, então acabou que a gente não utilizou, mas obviamente para quem é infoprodutor, principalmente, né, o Panda Video é uma ferramenta muito boa para a hospedagem das aulas Sim. enfim, esses produtos, né. Ó, e um detalhe importante que, né, hoje você não utiliza, mas os especialistas que trabalham junto com a gente, para quem não tem, beleza, a empresa começou agora, não tem o suporte necessário, por exemplo, você falou sobre o Panda Video, hoje a gente entrega as ferramentas que a gente utiliza aqui. Como a gente tem contrato com algumas delas, isso facilita, né, querendo ou não, a questão ali da pessoa que está começando junto com a gente. E, Luiz, na hora que você delegou essa função, né, querendo ou não, a gente sabe que delegar para uma pessoa que você nunca viu, por mais que tenha um contrato, é muito delicado. E nesse momento, né, por mais que a gente tinha um contrato ali estabelecendo o que a gente iria executar dentro do projeto de vocês, é, passou ao. Teve algum momento difícil de delegar essa função para a gente? Tipo, poxa, sentiu algum desconforto na hora da gente trazer uma explicação para você do que iria ser feito e que iria aquele partir daquele momento, querendo ou não, hoje a gente é um dos principais ativos da sua empresa e qualquer erro que esse ativo cometa, né, a gente sabe que pode prejudicar literalmente uma empresa, seja ela tá no começo ou seja ela de um grande porte. Isso foi difícil para você delegar essa função para a gente? Porque como a gente já tinha tido outras experiências, né? Então, isso não era algo que estava amarrado a mim, por exemplo, né? Já era Foi. algo que outras pessoas faziam, então, agora sim, um ponto importante, um contraponto a isso, é o seguinte, não adianta, viu, Alberto, apesar da qualidade da equipe, apenas o cara delargar essa função, né? O cara tem que estar conferindo, o cara tem que estar vendo ali se de fato a campanha subiu corretamente, até porque todos nós somos humanos, não é verdade? Então sempre pode acontecer, às vezes, uma campanha subiu com uma legenda que não estava correta, ou então às vezes a campanha não foi pausada no momento correto, isso é normal, né? Então, por isso que é importante, né? A gente ter sempre aquele olho ali do dono, vamos dizer assim, né? Sim, Para poder tem ver que se ter. realmente as coisas estão acontecendo, né? Mas assim, em relação a essa questão dessa confiança, né, para que vocês tomassem de conta isso aí foi algo muito tranquilo. Não teve Não, nenhum. isso é bom, né? Tipo, pelo menos ali a gente soube passar uma explicação, acredito eu, Com bem certeza. didática. Bom, Luiz, a gente já está chegando aí já no finalzinho. Tenho, acho que, últimas 4 perguntas para te fazer. E eu vou te perguntar agora uma questão que, se 90% das pessoas que mandam um direct para mim, sempre me perguntam, Alberto, se eu te contratar agora, qual que vai ser o resultado? Eu sempre falo para as pessoas que eu não tenho como prever resultado, né? Não existe como a gente chegar e, vou prever o resultado. Mas eu vou te perguntar uma questão que até eu perguntei nas últimas estudos de caso, perguntei para os clientes que estão fazendo. Me fala aí um pouco sobre os teus resultados, os últimos resultados, né? E o seu último lançamento, antes desse lançamento, que se a gente for falar do último lançamento, vai chocar muita gente. Mas me conta como foi a tua experiência a partir do momento que a gente fez o primeiro lançamento, que eu acho que foi um lançamento pago, e Sim. também a experiência que você sentiu nesse último lançamento agora, também, que a gente passou para você. E que te surpreendeu em algum aspecto. Então vamos lá, a gente já faz, né, o lançamento desde 2022, né? Foi. Então de lá para cá a gente veio sempre evoluindo, né? Mas assim, falando especificamente, né, do momento que a gente começou, né, a gente começou fazendo ali um lançamento pago de um desafio, se não me falha a memória, Isso foi o né, que era desafio. um desafio de 7 dias, que era um valorzinho simbólico, né, não era nada demais, mas assim, mas a gente já naquele momento, né, a gente já conseguiu com que o próprio investimento do tráfego fosse
pago, né, com o valor que veio da aquisição Isso. do desafio, né, e a gente conseguiu ter uma boa repercussão, né, muitas pessoas participaram, tudinho, e após o desafio a gente começou a vender o intensivo, né, que é o nosso curso aí de 6 meses a partir do meio do ano. E aí a gente, nesse momento, a gente já foi refinando um pouco ali, né, a questão dos públicos, né, Sim. a questão da performance das páginas de captação, né, da performance das páginas de venda, né, já melhorando ali, vamos dizer, o terreno para o lançamento principal que a gente tem, que é no final do ano, né, e aí que foi esse agora em dezembro de 25, né. Então, só para fazer uma comparação, né, no mesmo período do ano anterior, que foi dezembro de 24, a gente teve, como eu comentei, né, já aqui contigo hoje, uma aquisição de lead muito maior, né, mas a gente observa, né, olhando, fazendo uma retrospectiva, que talvez esse número de leads muito grande não correspondia a, de fato, o público que a gente queria. A gente observava isso nas mensagens que chegavam, né, público totalmente diferente do que a gente precisava, né, e a gente teve um resultado que foi ao final do lançamento, né, 520 mil, né, de Boa. resultado. Isso em dezembro de 24, né? Já no último lançamento que a gente fez junto, que foi o seu primeiro desse lançamento grande com a gente, né? A gente teve um público menor de leads, né? Teve um custo menor de leads, a gente gastou menos, mas Menos, muito menos. um lead extremamente qualificado, né? Que a gente conseguiu ter uma performance muito melhor no lançamento, né? Que aí a gente teve já um resultado de 722 mil, né? Que foi Só isso na contando abertura, né? só, isso contando só o período do lançamento, né? Até porque, como a gente tem um time comercial, né? Após o lançamento, o time comercial ainda continua trabalhando os leads da campanha, né? Boa. Então, e assim, teve aumento tanto do faturamento quanto aumento da quantidade de vendas, né? Por aluno. Então, assim, já foi um resultado muito superior, né? E eu tenho absoluta certeza que no próximo a gente vai conseguir É, ainda mais. é o dobro, hein? É o dobro. A minha meta é o dobro. Porque, tipo assim, se a gente for calcular, você trouxe essa parte do time comercial, que isso é uma parte importante, que muita gente deixa de lado, muitos empresários grandes deixam o time comercial de lado, mas se eu me falar melhor, você pode até me corrigir, tá, Luiz? O primeiro dia a gente vendeu 720, mas até o último dia que a gente utilizou a estratégia de reabertura, né? Então, até o último dia, acho que foi dia 16 ou foi dia 14, não me recordo muito bem, mas ainda estava vendendo, ainda estava vendendo. Então, tipo assim, cara, se não tivesse o comercial ajudando a gente nesse meio caminho, a gente poderia já ter um faturamento muito bom, Foi, mas né? Foi o seguinte, ainda Alberto, tem a que gente faturar mais. inclusive foi até uma experiência que a gente trouxe, né, de lançamentos aí de caras bem conhecidos no mercado digital, né? Que o pessoal Boa. falou que o lançamento deles tinha flopado e os caras fizeram uma reabertura relâmpago, né? E a gente, porra, vamos fazer a mesma coisa, né? A gente já teve um lançamento bacana, mas vamos fazer para ter mais resultado, né? E aí a gente teve esse faturamento que foi do dia, se não me falha a memória, 7 de dezembro a 31 de dezembro, né, que a gente fez o período de abertura de carrinho, depois a gente fez uma reabertura do carrinho até 31 de dezembro, que já é uma data ali que o pessoal já, inclusive você, né, já foi no início, já, pô, essa data é foda, tal, Natal, não sei o quê. Essa data é bem complicado. Aí eu, não, confia, vai dar certo. Aí, mas isso é porque a gente tem essa data específica, que é o final basicamente dos processos seletivos, né? Então, os alunos que não passaram normalmente já sabem que não passaram, né? E aí a galera tende a comprar. E aí, quando foi em janeiro, a gente, não, vamos fazer a reabertura relâmpago, né? Então, e a gente fez. Então, se a gente contar, né, do início da venda, do lançamento até o final da abertura relâmpago, né, o faturamento ele foi de 1 milhão e pouquinho. Né? Caramba. Então, Que ROI foi, hein? Se a gente fosse contar isso foi aí, muito. pô, um ROI incrível, hein? Eu fico até pensando, porra, dá para investir mais, né? Dá para. Dá, assim, a questão, esse ano dá para fazer muita coisa. Acho que a estratégia da reabertura relâmpago vai continuar, eu acredito eu, e tá vindo dando resultado. Eu até brinquei
com o último expert que a gente conversou, que eu fazia um ranking de ROI. Eu disse, cara, hoje o Luiz fechou o ano com o maior ROI. Será que esse ano vai ter alguém para competir? Então, tipo assim, uma brincadeira sadia entre a gente aqui internamente, mas eu acho que isso é muito importante, Luiz. Acho que se não tivesse a parte da experiência de vocês como especialistas e a experiência da gente também na parte do marketing, Sim, isso provavelmente poderia sim ser um lançamento que desse resultado, mas a experiência que a gente acabou trazendo, né? Eu falo até a parte do Ailton, né? Que querendo ou não, está sim, sempre ali junto com a gente na parte de construção, de copies, de desenvolvimento. Isso é muito bom. Acho que o trabalho em equipe faz com que a gente ganhe e cresça a questão de resultados. Agora, Luiz, além desses números que acabou a gente trazendo, né? Tipo assim, mudou. O que mudou na rotina, né? Depois que atingiu esse faturamento, vou juntar como se fosse um lançamento só, tá? sim. Depois que atingiu um faturamento desse, o que mudou na rotina de vocês, da rotina da Luísa Pouco? Se a meta para esse ano já aumentou bastante, manteve a mesma, vai segurar um pouquinho o pé no chão, ou tipo, vai para cima, porque acredito que já deu certo. A questão é só replicar. Boa. O que acontece, viu, Alberto, é que desde o início, né, que a gente, só para contextualizar, o Revisa, o Google começou em 2017. Então, esse ano já vai fazer 9 anos, né? Então, a gente sempre teve a perspectiva, lá no início, de que o nosso público não passava de 500 pessoas por ano, né? Até porque, de fato, é muito nichado, né? Muito nichado mesmo. Sim, Mais nichado do que vender elevador, para ter ideia. Então, e aí o que acontece? A gente tinha essa perspectiva, né? Só que as coisas foram acontecendo, a gente foi educando o nosso público e basicamente a gente faz 500 alunos em 3 meses hoje, né? Então, assim, cara, nossa perspectiva é sempre estar aumentando, ver até onde a gente consegue ir, né? Se desafiar cada vez mais. Então, boa. assim, quando a gente pensa em meta, todo ano a meta ela é muito simples, né? Sim, É de, o mínimo é 30% do ano anterior, né? E o máximo é 100% do ano anterior. Então, a boa. gente já está passando 50% do ano anterior, né? A Então, vamos gente atingir tá, sim, a gente já está em 3 meses do ano, né? Vamos dizer três que estamos meses. encerrando o terceiro mês, a gente está gravando aqui no dia 27 de março, e 3 meses já estamos com 50% da meta. Um detalhe importante, essa semana eu estava com o Luiz e aí a gente estava mostrando as métricas de crescimento de visita, tal, tudo mais, e aí também isso repercutiu na parte também da visita. Não sei se você está lembrado, Luiz, que o Sim, que a gente teve de visita no passado a gente já dobrou. Então, tipo assim, isso aí exato. vem de a parte de mapeamento de um bom trabalho. Acho que, tipo assim, essa meta aí, acho que vai passar de 100%, se Deus quiser. Vai, Então, com acho que, certeza. que essa parte é muito importante. E um detalhe que muitos empresários, assim como você, Luiz, sempre falam assim, a gente já trabalhou com nicho, acredito, não sei se eu já cheguei a te contar, de pode de fazer trabalho no corpo humano, né? Tipo assim, cara, e é um Sim, nicho necrópsia. E, cara, é sim, um nicho meio complicado. E aí, quando o especialista veio falar comigo, Dácio, disse, cara, esse produto aqui só vende de 100 mil reais por mês. Eu disse, cara, beleza. Dentro de um ano a gente vendeu 8 milhões. E aí, tipo assim, no final do ano a gente falei com ele, a gente gravou tal, tudo mais, e ele disse, cara, na minha cabeça ninguém queria fazer curso de necrópsia. Eu disse, pô, às vezes o cara que tá lá no Maranhão, pô, tem um curso ali que ele gostou e ele vai querer comprar. Mesma coisa eu falo, né? Tipo assim, até falo de ter outros produtos dentro da Revisa, porque, e agora já vai ter com a Revisa Hub, a questão da gente conseguir tanto a pessoa que está começando na odontologia até o cara que está já trazendo esse lado aí do bucomaxila. Isso é muito importante. Agora, para quem está assistindo isso, para a gente encerrar aqui a última pergunta, dar o tempo aí de um grande empresário. Ó, se a gente aqui, né, para quem está assistindo esse vídeo e se identifica com o que a gente fez no teu projeto, o que você faz, né, como empresário, como especialista, o que você diretamente falaria para essas pessoas sobre a gente, sobre a Astro, sobre o Alberto em si em geral sim. e a tua experiência com todo. A gente conversou bastante aqui, mas agora é hora de você contar um pouquinho sobre para quem está assistindo agora.
O que eu diria seria o seguinte, Alberto, cada um sabe o que passa na sua empresa, né? Isso aí às vezes a gente fica olhando a empresa do outro e eu vejo muita gente apontando o dedo e tal, mas cada um sabe o que passa, né? Cada um tem suas próprias dores, tanto pessoais quanto profissionais, que às vezes uma reflete na outra. Mas eu acho que é o seguinte, se a pessoa está no momento, né, de ter uma equipe de tráfego que é consistente, né, que sabe trabalhar, que sabe o que está fazendo, né, não tenha dúvida nenhuma, né, que aí com vocês, né, com o Alberto, Guilherme, Adriano, que são os meninos que estão mais próximos ali comigo, vão estar em boas mãos, tá? Isso aí sem sombra de Boa. dúvidas, né? Não é à toa que a gente está aqui gravando isso, né? Até porque se eu não confiasse, a gente nem estaria fazendo isso, mas assim, Boa. então, de fato, eu confio bastante, né? Nem tenha medo, tá? O medo ele faz parte do processo em todos os momentos, né, da nossa construção aqui, mas se você deixar o medo te vencer, infelizmente você não vai poder usufruir de resultados, né, que a felicidade Pois vai te é. propor lá na frente. Então, não deixe o medo te vencer. Dê esse passo de fé, faça um investimento, né, que é um investimento que ele vai voltar, mesmo que você não o veja no curtíssimo prazo, né, até porque nem sempre isso acontece. Sim. Mas eu tenho certeza que os meninos vão trabalhar para isso. Mas você verá no curto prazo, no médio prazo, né, você vai ver como o Alberto mostra aí nos estudos de caso, né, esses aumentos aí de faturamento, né, de melhorias nos números do lançamento, que é importante para que a gente tenha um resultado melhor, né? Então, se eu pago menos para ter um lead mais qualificado, pô, isso é muito bom, né? Então, é isso Verdade. que os meninos trabalham, né? Então, eu falaria isso, né? Que não tenha medo, né? Vai para cima, né? A gente já vive num país que a gente tem amarras de várias áreas, de várias formas possíveis, né? E talvez você esteja diante de uma coisa que vai destravar o teu negócio. Então, vai para cima. Eu acho que essa seria a palavra. Não, bom demais, Luiz. Cara, é um prazer te ter aqui nesse estúdio de caso. Até falei para ele, não sei se ele pegou a mensagem, mas quando a gente for fazer um evento, ele vai ser uma das pessoas que a gente vai trazer para palestrar e contar um pouquinho Vamos para cima, das vamos para experiências cima. dele e passar para outros empresários aí o que ele pode melhorar dentro dos projetos. Beleza, Luiz? Meu grande amigo, obrigado por tudo. Que esse ano seja um ano aí de muitas realizações para dentro dos nossos projetos e que a gente Amém. ultrapasse muito mais essa meta e que próximo ano seja o dobro, o triplo. Beleza, Amém, Luiz? amém. Valeu, Tamo meu junto, amigo. meu irmão. Tamo junto. Obrigado, valeu. Valeu, tchau, tchau. Deixa eu pausar aqui, Luiz. Daqui a pouco eu já vou subir essa